Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 21 de junho de 2020, 12º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito. Eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos que provas os corações dos justos e vê os sentimentos deles. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso, elevo para vós minha oração. Neste tempo favorável, Senhor Deus, respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que os céus e a terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai ao chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os fios dos cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que liturgia maravilhosa. Que liturgia maravilhosa. Vamos dar início meditando essa primeira leitura do profeta Jeremias. Olha, Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Eu sei disso. Muito mesmo. Muito mesmo. Foi um dos profetas que mais sofreu de toda a Sagrada Escritura. Tanto é que o cântico
do servo sofredor de Isaías, os cânticos do servo sofredor, que são aplicados a nosso Senhor Jesus Cristo, também podem ser aplicados a Jeremias, de tanto que ele sofreu. Mas por que Jeremias sofreu tanto assim? Você sabe? Por que Jeremias sofreu? Porque ele era perseguido. Por que ele era perseguido? Porque ele era perseguido porque ele falava a verdade. As pessoas não acreditavam, pensavam que ele estava blasfemando, que ele estava mentindo. Entendeu? Isso. Eu acho que era isso. Exatamente isso. Você acertou em cheio. Eu acho que era isso. Ele era perseguido porque ele falava a verdade da palavra de Deus. A verdade. E outra coisa, ele era perseguido por causa da palavra de Deus. Ele era perseguido por causa do próprio Deus que se manifestava nele. Entende? Na verdade, as pessoas não estavam perseguindo Jeremias. As pessoas não estavam com raiva de Jeremias. As pessoas não tinham raiva de Jeremias. As pessoas tinham raiva do próprio Deus, que se manifestava em Jeremias. Entende? Coitado, sofreu muito. Porque aquele povo do pré-exílio babilônico, é um povo extremamente infiel. Um povo que estava completamente perdido da relação com Deus. Um povo que adorava ídolos. Nos palácios do rei tinham ídolos. Entende? Estátuas de falsos deuses. Olha, ele foi corajoso, hein? Que ele entrou lá no palácio e quebrou lá os motes do rei. Olha, quebrou as estátuas do rei lá. Olha, presta atenção, uma coisa eu vou te falar. Nem tudo que você vê em filme realmente aconteceu, tá na palavra de Deus. Algumas coisas são fictícias, entende? Então não se baseia muito nos filmes que a gente vê, não. Nas séries, nos filmes que a gente vê, não. Não se baseia muito nisso, não, entende? Mas a verdade está só aqui. O sofrimento foi verdade. Mas a verdade está só na palavra de Deus, está só aqui. Entende? O sofrimento que ele ficou no não poço. Se baseia muito em... Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Poço, olha, eu não estou dizendo que... Ele na gaiola, eu não estou dizendo que não está na Bíblia isso, que não está em Jeremias, que ele foi e derrubou os ídolos do palácio. Não estou dizendo que isso não está na Bíblia. Que na verdade eu não lembro, que já faz tempo que eu li Jeremias, então não lembro. Entende? Mas, estou dizendo para você não se basear muito em filmes, em séries que a gente vê a respeito da Bíblia, do Antigo Testamento, porque muitas vezes tem coisas fictícias que não estão na palavra, mas o essencial está ali, só alguns detalhes que... Entende? Mas assim, e sofreu muito, isso é verdade. Em todo filme de Jeremias vai passar que ele sofreu muito, porque você não tem como mudar isso, entendeu? Isso é uma coisa que... Ficou preso na gaiola. Sofreu muito, né? Ficou preso na gaiola, foi jogado no poço. Olha, o que diz aqui? Jeremias disse: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Ou seja, vamos denunciar Jeremias. Vamos juntos denunciar Jeremias ao rei, para ele matar Jeremias, para ele jogar Jeremias no poço, para ele prender Jeremias, para ele fazer sei lá o que com Jeremias. Vamos denunciar porque a gente não está aturando ver Jeremias diante dos nossos olhos. Ver ele falando que a gente vai ser entregado a Nabucodonosor, que a Babilônia vai vir e vai destruir tudo. Porque é isso que Jeremias pregava. Olha, Jeremias pregava simplesmente: olha, meus irmãos, vamos nos render à Babilônia. Meus irmãos, vamos nos virar escravos de Nabucodonosor, porque só assim nós seremos salvos. Entende? E aquele povo que estava longe de Deus, longe dos desígnios de Deus, da vontade de Deus, não entendia que isso era a vontade de Deus. Entende? O exílio era a vontade de Deus. Porque o povo pecou gravemente contra Deus. Então o povo teve que ser reestruturado, Deus teve que reestruturar tudo, entendeu? E Jeremias pregava isso e o povo não aceitava de jeito nenhum. Que iam ser escravos na Nabucodonosor, que a Babilônia ia vir destruir tudo. Que a única maneira de se salvar era se deixar capturar, se entregar à Babilônia. A única maneira de salvar a vida daquele povo. Entende? Mas o povo não aceitava isso de jeito nenhum. E foi uma luta muito grande para Jeremias. E Jeremias conseguiu algumas pessoas só que acreditaram nele. Mas a grande maioria, infelizmente, não. Entende? Então... o povo via Jeremias e tinha raiva dele, tinha ódio dele, entendeu? Porque achava que ele era um traidor, achava que ele estava espião de Nabucodonosor, espião da Babilônia. Como se ele estivesse pregando contra Deus, estivesse pregando contra o povo de Deus. Mas não. Jeremias estava pregando a vontade de Deus, as palavras de Deus. As palavras que saíram da boca de Jeremias, as palavras que saíram da boca de Jeremias eram as palavras de Deus para o povo. Entendeu?
Mas o povo não entendia isso. Ó, todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ou seja, estava procurando só uma falha de Jeremias para apontar o erro. Entende? Uhum. Apontando só uma falha para apontar o erro de Jeremias. Por exemplo, Jeremias não cometia os pecados graves que aquele povo cometia. Não cometia. Mas aqueles pecados leves, veniais que Jeremias cometia, ou seja, de temperamento, de dar uma resposta mais atravessada, então, essas coisas assim de... lá, ó, não é o profeta do Senhor, não é o profeta de Deus, como é que está se comportando dessa maneira? Entende? Aí, para desacreditar a profecia de Jeremias, para desacreditar as palavras de Deus que vinham por Jeremias. Entende? Eles faziam isso. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ou seja, o Senhor estava com Jeremias. Então não importa o que eles fizessem com Jeremias, o Senhor estava com Jeremias. Não importa se eles batessem Jeremias, se ele apanhasse, se eles pegassem e matassem ele, o Senhor estava com ele. Entende? Não importa o que eles fizessem com Jeremias, o Senhor estava com Jeremias. Entendo. O Senhor dos exércitos, que provas o homem justo, vês os sentimentos do coração. Rogo-te, faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Ou seja, na Bíblia nos diz que não devemos nos vingar dos nossos inimigos. Não devemos nos vingar de ninguém. Naquela época, inimigos, né? Naquela época, antes do Novo Testamento, né? Que antes de amar os inimigos, antes do Novo Testamento, de Jesus se encarnar, vir e nos falar para amar os nossos inimigos, antes disso a lei era: você pode amar, ame os seus próximos e odeie os seus inimigos. Mas a vingança, Deus nunca falou de vingança. Deus nunca falou que era permitido a vingança. Deus sempre disse: a vingança é minha. E o que significa isso? A vingança é minha. Quer dizer que nós não devemos fazer o mal. Entende? Por exemplo, no Antigo Testamento, Deuteronômio e outras passagens também, Deus já fala: amai o próximo, amai os seus irmãos. Entende? Mas contra os inimigos, entendo. Tá implícito isso, não está explícito. Jesus Cristo que explicitou isso. Mas está implícito na Bíblia também no Antigo Testamento, para não fazer mal ao próximo, nem aos inimigos, nem a ninguém. Entende? Porque de Deus é a vingança. O que significa isso? De Deus é a vingança. Quer dizer que Deus vai fazer o mal para a pessoa no seu lugar? Não. Porque a vingança, para Deus, não é a mesma coisa que a vingança para a gente. A ira de Deus não é a mesma coisa que a ira nossa. Entende? As naturezas são diferentes. A nossa natureza humana acha que vingança e ira é uma coisa. Mas a natureza divina, a natureza de Deus, entende que vingança e ira com outros 500, entende? A ira de Deus não é a mesma coisa que a ira do homem. Porque a ira de Deus gera justiça. Entende? A ira do homem, se for aplicada, gera desgraça. A ira de Deus gera justiça. Justiça é conversão. Justiça é voltar para Deus. E a vingança de Deus, não se distancia disso. Porque a vingança de Deus é você, por exemplo, Deus fala que vai retribuir todas as obras que nós fazemos aqui na terra, vai ter retribuição, seja boas ou mais. Entende? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Nós vamos responder. Nós vamos responder por todas as nossas obras aqui na terra, sejam boas ou mais. Nós vamos responder um dia diante de Deus sobre isso. Entende? Mas a vingança de Deus não é fazer mal, porque Deus não faz mal. Já disse isso 1 milhão de vezes. Deus é impossibilidade de fazer mal a ninguém. É impossibilidade de fazer mal, porque Deus, não existe mal em Deus. Deus é bom, é bondade infinita, é amor infinito, é misericórdia infinita. Entende? É justiça e santidade infinita. Não existe mal em Deus. Então Deus não pode fazer mal a ninguém. Entende? Deus não pode fazer mal a ninguém. Não pode querer mal a ninguém. Então Deus não faz mal a ninguém. A vingança de Deus é conversão. A vingança de Deus
é voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados e ver enxergar suas misérias, suas fraquezas, seus erros, seus pecados, seus vícios, enxergar toda a miserabilidade que você é, entende? E com isso, sentir a dor dos seus pecados, sentir a dor de ter feito mal ao outro. Essa é a vingança de Deus, entende? Quando você entende como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama e como Deus ama o nosso próximo, através de nós, nós devemos amar também o nosso próximo. E a vingança de Deus é isso. Você entender que quando você faz mal ao próximo, você está fazendo mal a Deus. Porque Deus está no próximo. E com isso você sente a dor do seu pecado por ter feito mal ao seu próximo, por ter ofendido a Deus. Eu fico pensando, sabe o quê? Essa gente que faz maldade todo dia com os outros. Gente, tem gente que consegue ser ruim mesmo. Tem gente que é ruim, meu Deus do céu. Já disse pra você que nós todos somos ruins. Mas como é que essas pessoas... Eu não sou ruim, não. É sim. Eu não faço maldade com ninguém. Faz sim. Sabe como você faz? Quando você peca. Falando, todo pecado é uma maldade contra Deus. A pessoa que faz o mal mesmo direto. Faz o mal. Entendeu? Nós todos somos ruins. Nós todos. Porque nós todos pecamos contra Deus. Ou diretamente, ou indiretamente, através dos nossos irmãos, nossas irmãs. Eu não Entende? considero uma pessoa ruim. Eu sei que eu não sou santa, que eu peco, mas eu não sou ruim. Tem pessoas que é ruim, que é má. Tem pessoas má. Tem pessoa que é má. Olha, a visão cristã para isso. Nós somos ruins. Nós somos maus. Entende? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, pelas nossas maldades, pelos nossos pecados. Você entende isso? Aquelas chagas nas mãos dele, aquelas chagas nos pés, aquela chaga aberta no coração com a lança, aquilo foi única e exclusivamente pelos seus pecados, pelos meus pecados. Entende isso? Isso é maldade, isso é ruindade, isso é perversidade. Nós fizemos aquilo em Jesus Cristo, você entende isso? Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, pela nossa ruindade. Está entendendo isso? Mas vai ver que essas pessoas ruins nem sabem disso. Por isso temos que proclamar a palavra, para elas entenderem isso, e se converterem a Deus, e voltarem para Deus e serem salvas. Porque não existe pessoa mais ruim, mais perversa, mais dura de coração nessa face dessa terra, que Jesus Cristo não possa curar, que Jesus Cristo não possa converter pelo Espírito Santo e voltar para Deus e ser salva. O próprio Jesus Cristo nos disse que as prostitutas e os ladrões nos precederão nos reinos dos céus. Sabe o que significa? Que a pessoa que acha que já é santa, que não precisa de conversão, não precisa ser salva, que já está salva, ela olha para as prostitutas e para os ladrões e pensa, esses já estão condenados, já vão para o inferno. Esses prostitutas, esses ladrões vão tudo para o inferno. Esses homossexuais, esses gays, então, esses homossexuais vão tudo pastar no inferno. Exatamente. A pessoa que pensa assim está a um passo do inferno e não sabe. Ela está se condenando só em falar isso, né? Exatamente. A pessoa que está se condenando e não sabe. A pessoa que se acha muito santa, se acha muito justa, se acha muito... A filha de fulano é sapatão. Entende? O filho de ciclano a pessoa que tem esse gay. pensamento, ela já está a um passo de se condenar. E não sabe, porque se acha muito santa, muito justa, né? Tá no caminho, não peca, entre aspas, né? Acho que não peca. E com isso, Deus nos fala de misericórdia. Deus nos fala de misericórdia. Sim, Rabi foi um grande exemplo disso. Deus nos fala de misericórdia, de amor com o próximo. Entende? Não quer dizer que nós devemos fechar os olhos a tudo que é errado nesse mundo e dizer que tá certo. Não. Quer dizer que nós devemos amar primeiro, antes de apontar o erro para a pessoa se converter. Nós devemos amar. Amar. Nossa missão é amar. Entende? Nossa missão é amar, não é julgar, condenar ninguém. Isso quem faz é Deus. Verdade. Mas também não devemos nos calar diante da verdade. Nos omitir diante da verdade da palavra de Deus. Do que é certo, o que é errado, é errado. Entendeu? Não devemos falar que o que é certo é errado, o que é errado é certo. Eles estão dizendo contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, é isso, essa primeira... Agora vamos ao Salmo. O que eu separei do Salmo? Elevo para vós minha oração neste tempo favorável. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável. Senhor Deus. O que significa? A primeira leitura foi Jeremias, capítulo 20, né? Agora o Salmo é Salmo 68.
O que significa elevar a oração a Deus nesse tempo favorável? Quer dizer que nós estamos na época da graça, na hora da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus, entende? Nós temos que aproveitar esse ano, essa época favorável, do amor, da misericórdia, da graça dos infinitos que são derramados por nós. Nós temos que agarrar com todas as nossas forças, com unhas e dentes, esse amor, essa misericórdia, esse perdão de Deus para com nós e nos convertermos e buscarmos uma vida de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos. A vontade de Deus é que vivamos na justiça. E nos esforcemos para viver na santidade de vida que Ele espera que vivamos. Nos esforcemos para entrar pela porta estreita. Exatamente. Entende? E a época favorável é essa. Um cheiro de queimado. Jesus nos disse no diário de Santa Faustina que a misericórdia dele é a última tábua de salvação do mundo. A misericórdia infinita dele. Nós temos que ir ao encontro da misericórdia. Entende? Não devemos nos esforçar para ir ao encontro da misericórdia. Porque se a gente ficar parado na nossa vida errada, de pecados, de vícios, de, como você falou, maldade, ruindade, perversidade que nós todos temos, e nós ficarmos assim, não, eu vou continuar assim, fazendo essas coisas erradas, esses pecados, esses vícios, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus vai me perdoar. Eu sei que no final vai dar tudo certo. Olha muito cuidado com esse pensamento, que esse pensamento é muito errado. Porque Deus é amor e misericórdia sim, mas você tem que ir ao encontro desse amor e dessa misericórdia. Você tem que se deixar trabalhar por esse amor e por essa misericórdia. Tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, te purificar, nos purificar de todo pecado, de todo vício, toda impureza, tudo que nos afasta de Deus. Entende? Entendo muito bem. E esse é o tempo favorável que está falando aqui no Salmo. O tempo favorável é esse. Porque quando você morrer e for diante do seu juízo particular com Deus, aí você não vai poder fazer mais nada. Aí é só você e Deus, tudo que você fez aqui na terra. Entende? Quando Deus vier, quando Jesus Cristo vier na parousia, junto com seus anjos, na glória, para julgar os vivos e os mortos, aí você não vai poder fazer mais nada por você, filho. Aí já acabou o tempo. Aí já passou o tempo favorável. Agora é só julgamento. Eu já vou começar pedindo nas minhas orações. Entendeu? Entrar pela porta estreita. Nós todos temos que pedir todo dia. Eu vou pedir. Olha, humildes, vede isso e alegrai-vos. O vosso coração... Perdão pelos meus pecados. Todo dia eu peço perdão pelos meus pecados. Agora eu vou passar a pedir para me entrar pela porta estreita. Todo dia eu vou pedir a Jesus, deixa eu entrar pela porta estreita, Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente. O que significa isso? Que muitas vezes, como Jeremias, nós passamos por tribulações, perseguições, sofrimentos, injúrias, difamações, perseguições. E com isso, nosso coração se inquieta, nosso coração se atribula, nosso coração até desanima, se entristece e até desanima na fé. Entende? Então, qual é a chave? Qual é o segredo para não desanimarmos? O segredo é a gente ficar firme. O segredo é procurar a Deus continuamente. Procurar Deus. Alegrar-vos, humildes. E como a gente procura a Deus continuamente? Através da oração. Através da comunhão. Santa Missa. Leitura da palavra. Evangelho, meditação. Tudo que diz respeito a Deus. Tudo. Qualquer coisa que diga respeito a Deus. Todas as coisas de Deus, a gente tem que respirar as coisas de Deus. Entende? Tem que respirar a Deus. E nos afastar cada vez mais das coisas do mundo. Porque nada que vem do mundo pode edificar. Entende? Nada que vem do mundo. Nada mundano, tem que ter o discernimento. Para discernimento, a sabedoria, para entender. Olha, isso vem do mundo, isso vem de Deus. E separar. E cada vez mais, se não conseguir expurgar, não conseguir radicalmente tudo do mundo. Não, aos poucos. Olha, hoje eu tenho 2 coisas de Deus para fazer e 2 coisas do mundo. Então, eu vou tirar essa coisa do mundo e vou colocar essa coisa de Deus. Eu vou ficar 3 coisas de Deus e 1 coisa do mundo. Entende? Aí vai diminuindo aos poucos. Aí quando você vê, você vai acabar toda a mundanidade. Vai acabar toda a mundanidade. Você vai só saber que receber das coisas de Deus. Entende? Quando eu digo coisas do mundo, eu não digo pecados, vícios, porque isso tudo é do mundo. Mas eu digo coisas do mundo que muitas vezes não são pecados e não são vícios, mas também atrapalham, interferem na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, mas que você não perceba. Determinadas músicas que você assiste, determinados filmes que você vê, determinadas séries, entende? Coisas que não são pecados, coisas que
não são pecado você assistir, não quer dizer que é coisa imoral, que é coisa pornográfica, não, mas essas coisas distanciam você de Deus, mesmo que não seja nada imoral, não tinha nada no vídeo, na série, nem na música que você escuta, nem que a letra não seja blasfema, ou letra não seja imoral, mesmo assim, há sutilidades nas coisas do mundo que a gente não percebe, entende? No detalhe que o mundo está. Temos que prestar atenção nessas coisas. Nos afastar cada vez mais das coisas do mundo e nos encher cada vez mais das coisas de Deus. Porque é só assim que nós temos força para lutar o bom combate, para combater o bom combate. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Então, o segredo é esse: procurar a Deus continuamente, para ter força, para o Espírito Santo de Deus nos dar força para vivermos nesse mundo e passarmos por tudo que tivermos que passar. Segunda carta, leitura da segunda carta de São Paulo aos Romanos. O que eu separei aqui na segunda leitura. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O que significa isso? O pecado de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. A maldade, tudo de ruim entrou no mundo por causa de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva. Entende? Por causa da desobediência. Deus falou, olha, vocês têm tudo isso, vocês têm um paraíso inteiro. Você pode desfrutar, pode de tudo. Vocês não precisam trabalhar, não precisam fazer nada, não vão sofrer, não vão ter dor, nada, mas tudo aqui é de você, só aproveite. Só tem aqui uma condição, uma coisinha só. Aquela árvore ali que está ali no meio, não pode comer o fruto dela. Porque se vocês comerem o fruto dela, vocês vão morrer, meus filhinhos, entendeu? Deus falou isso para Adão e Eva. E o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus, instigados por Satanás, disfarçado de serpente. Instigados, eles desobedeceram a Deus e comeram um fruto proibido que Deus proibiu eles de comer. Esse fruto é o pecado. Entende? E o pecado, ele faz a gente morrer. O pecado faz a gente morrer. Às vezes, até fisicamente, faz a gente morrer. Aqui nesse mundo. Mas a pior morte é a morte eterna. A pior morte é a morte da alma. Entende? E a morte da alma, infelizmente, na maioria das vezes, a gente está tão enraizado nesse mundo, a gente está tão mundano, que a gente está morto em Deus e a gente não percebe. Para a gente é tudo normal. É normal faltar à missa. É normal não comungar. É normal não orar a Deus. É normal se encher dessas séries, desses filmes do mundo, dessas coisas do mundo. É normal cometer pecados mortais todo dia. É normal os vícios. Tudo é normal, porque as pessoas estão tão mundanizadas que elas não percebem o quanto elas ofendem a Deus todo dia. Entende? Estão tão enraizadas nesse mundo que não estão fechadas para as coisas do alto, para as coisas celestes. Tá entendendo? Isso é triste, cara. Porque se você não se esvaziar das coisas do mundo e não se encher de Deus, vai ser muito difícil você ter vida. A vida no Espírito Santo, a vida que Deus nos dá. Entende? Verdade. E o pecado faz a gente morrer. O pecado faz a gente morrer. Que nem Adão e Eva morreram. Foi Deus que disse, lá em Gênesis. Olha, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Mas o que o diabo disse? O que o Satanás disse? Satanás disse que, não, vocês não vão morrer, não. Vocês serão como deuses. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Entende? É uma meia verdade. Uma meia verdade que fez eles morrerem. Realmente, eles obtiveram o conhecimento do bem e do mal. Mas isso fez eles morrerem. Porque quando eles tiveram conhecimento do mal, eles praticaram o mal. Entende? E o mal, o pecado faz a gente morrer. Eles nunca podem se tornar como deuses. Nunca. Entendeu? É isso que Satanás faz. Fala uma mentira com uma meia-verdade. E muita gente cai nessa meia-verdade e meia-mentira. Que nem a meia-verdade e meia-mentira, que Deus é amor e Deus é misericórdia e todo mundo vai ser salvo. Entende? Essa é a meia-verdade e meia-mentira. Primeiro, é verdade porque Deus, sim, é infinito amor e infinita misericórdia. Mas a mentira é que todo mundo vai ser salvo. Porque Nossa Senhora disse, em Fátima, muitas pessoas vão para o inferno todo dia. Muitas pessoas. E ela mostrou o inferno para aquelas 3 criancinhas. E pediu para orar pelos pecadores, pela conversão de todos. Jacinta, Lúcia e Francisco, né? Os 3. É isso aí. Então, agora, vamos ao versículo 15.
Então, a morte entrou por causa de um só homem, por causa de Adão. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável a Adão, de forma alguma. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Ou seja, onde abundou o pecado, onde abundou a desgraça, superabundou a graça de Deus, superabundou a salvação que vem por Jesus Cristo. Quando o soldado perfurou o coração de Jesus, a carne de Jesus, quando a lança perfurou o coração de Jesus e jorrou sangue e água, aquele sangue e água era o início da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A água simboliza o batismo. O sangue simboliza a Eucaristia, o vinho que se torna sangue de Cristo. Mas também simboliza a misericórdia infinita de Deus por nós. Entende? A graça infinita de Deus jorrou do coração de Jesus, daquele sangue e água. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Isso aí. Entendeu? Onde abundou o pecado e a desgraça, ou seja, em Adão e Eva, superabundou a graça de Deus. Olha, o pecado de Adão e Eva, a desgraça do pecado de Adão e Eva, é tão grande, que um Deus, o nosso Deus, o Deus do universo, teve que descer dos céus, se encarnar e morrer, e ser chagado, e ser humilhado, e ser blasfemado, ser açoitado, ser torturado, e ser morto, crucificado numa cruz. O sangue derramado, o sangue de Deus teve que ser derramado para limpar o pecado de Adão e Eva e todos os outros pecados que vieram por meio deles, que são os nossos pecados. Você entende a gravidade do pecado? O sangue de Deus teve que ser derramado para limpar esse pecado. Nenhum homem, por mais justo que seja nesse mundo, nenhum homem poderia morrer por nós na cruz. Nenhum homem. Por mais justo que fosse, nenhum homem poderia. Verdade. Só Deus, só Jesus Cristo que assumiu essa missão. Entende? E desceu dos céus para nos salvar, para nos dar o céu, abrir as portas do céu para nós que estavam fechadas e nos livrar de todo pecado, nos livrar da maldade, da perversidade, da ruindade de nós mesmos, nos livrar, nos lavar com seu sangue, entende? Nos purificar com seu poderosíssimo sangue, nos livrar dos males todos, entende? E olha, e aqui diz que mesmo o pecado de Adão e Eva sendo imensurável, o pecado de Adão e Eva, que também é o nosso pecado, sendo imensurável, não tem como medir esse pecado. A graça de Deus é infinitamente maior, entende? Porque o próprio Deus veio em nosso socorro, o próprio Deus morreu por nós na cruz. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, morreu por nós na cruz, derramou seu sangue para nos salvar. Você tem ideia do valor do que o sangue de Deus tem? Nossa. Se as pessoas tivessem noção, de uma gotinha se nós tivéssemos noção uma gotinha que os nossos pecados teve que ser derramado o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo, por causa dos nossos pecados, as pessoas iam pensar 2, 3 vezes antes de pecar. Nós íamos pensar 2, 3 vezes antes de pecar. Entende? Se eu tivesse noção disso, que o sangue de Deus teve que ser derramado para nos livrar dos nossos pecados, nos lavar. Verdade. Antes de iniciarmos o Evangelho, acho que tem uma coisa que não ficou muito bem explicada. Por que as prostitutas e os ladrões vão preceder, naquela época, Jesus fosse para os fariseus, para os doutores da lei, que estavam se achando o bambambam lá, né? Aí ele olhou para os fariseus e para os doutores da lei e disse: em verdade eu vos digo, as prostitutas e os ladrões vos precederão no reino dos céus. Eles ficaram muito pé da vida com aquilo que Jesus falou
Não, deve ficar um ódio no coração quando Jesus falou aquilo, né? Porque eles se achavam os santos, né? Os justos, né? Que é um bando de hipócritas. Mas assim, por que os... Agora falando assim, hoje em dia, alguém que se acha muito santo, muito justo, olha para uma prostituta ou para um ladrão e diz: ah, já está condenado. Ah, meu filho. Então, não, mas por quê? Por que Jesus disse isso? As prostitutas e os ladrões vos precederão no reino dos céus. Não sei não, Vitor. Então, vou te explicar porque Jesus disse isso. Porque não importa o que a pessoa tenha feito, não importa o pior tipo de pecado que tenha sido, não importa. Deixa esse cachorro em paz. Você abriu a porta para ele? Não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa. Se você se arrepender genuinamente, se você se arrepender, contrição, se você chorar os seus pecados, entende? Quando eu digo chorar, não precisa ser fisicamente, chorar no coração, entendi, na alma. Entendi, já sei. Se arrepender do coração, se arrepender mesmo. Não é a pessoa falar, está arrependido, mas o coração está fechado. Entendeu? Se arrepender de coração aberto, não é isso? Isso. Um coração contrito? Uhum. Ah, sei, entendi. Uhum. Então, se a pessoa se arrepender realmente, não importa o tipo de pecado que ela tiver cometido, se ela foi prostituta, se ela foi ladrão, não importa. Se ela se arrepender, se voltar para Deus, Deus vai perdoar. E se ela buscar emenda de não pecar mais, ou seja, não voltar à vida velha, mas sim crescer na justiça, na santidade de Deus. Verdade. Crescer. Entende? Então, é isso que Deus fala. Porque os fariseus e os doutores da lei naquela época achavam que não tinham pecados. Achavam pessoas mais santas, mais justas. Maria Madalena? Maria Madalena. Entendeu? Exatamente. Uma prova viva disso é Maria Madalena. Prova de coisa, Maria Madalena? Entendeu? Que mulher boa. É. E ela foi a única, né? Primeira que foi lá no túmulo Jesus, de madrugada, né? Isso demonstra o amor que ela tinha. Sabe por quê? Quem Deus mais perdoa, mais ama. Quem Deus mais perdoa os pecados, mais ama. Entende? Quanto maior o perdão, maior o amor. Jesus fala disso também. Verdade. A pessoa mais por isso que Madalena amava muito Jesus, amava muito Deus, porque ela via quão pecadora ela era e como Deus perdoou ela, entendeu? Por isso que ela amava tanto assim Deus, amava tanto assim Jesus, entendeu? Porque nós todos temos que nos enxergar como Maria Madalena, entendeu? Os piores dos piores pecadores, entende? Temos que meditar as nossas culpas, nossas falhas, nossos pecados, nossos vícios, nossas injustiças contra Deus todo dia. Meditar nossos pecados, porque aí Deus age, aí vem a conversão, entendeu? A conversão vem a efusão do Espírito Santo e com isso nós crescemos no amor a Deus. E também uma coisa que ficou para corrigir também. O homossexualismo não é pecado. Sabia disso? Sabia? Como que você sabia? Você falou agora que nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Gay, homossexual. Não é pecado, é. O que é pecado ele ser gay? A pessoa ser gay? O homem ser gay? Eu jurava que você achava que era. Não. Pecado. Mas isso vai parecer uma heresia, mas eu vou explicar, calma. O problema não é você ter a tendência ao homossexualismo. Entende? É a prática do homossexualismo que é pecado. É você cometer o ato. Entende? De fazer sexo com outro homem. Isso é pecado. Você ter a tendência homossexual e não colocar em prática não é pecado. Você não está pecando. Entende? Você viver em continência, você se conter. Você pode... Tanto é que a nossa igreja católica, apostólica romana, com certeza tem muitas pessoas que têm tendência ao homossexualismo. Entende? Muitos... Deve ter padres, deve ter bispos, deve ter... Com certeza. Muitos santos também tiveram tendência ao homossexualismo. Mas eles se continham, porque eles viam que era pecado, viam que isso ofendia gravemente a Deus, entende? Se continham e não praticavam um ato. O ato, o que é o ato em si, não é a tendência. Porque você vê que tem a tendência, você não comete o ato, você quer servir a Deus. É louvável isso, muito louvável, entende? Viver em continência. E o pecado de um homem com outro homem fazer sexo é tão errado quanto um homem com uma mulher fazer sexo antes do casamento. Entende? É tão errado como o pecado do adultério. Os dois são o mesmo pecado, o pecado da castidade. Entende? Isso que as pessoas não entendem também. É o mesmo pecado. Você fazer sexo com uma mulher antes do casamento e um homem fazer sexo com outro homem. É o mesmo pecado. Entende? Isso não é homofobia da igreja, não é. É o mesmo pecado.
É o mesmo pecado, pecado do adultério, da fornicação, entende? Pecado contra a castidade. Então é só que eu queria deixar claro. Pecado do rala-rala. Então vamos voltar ao Evangelho. Voltar não, entrar no Evangelho, né? Mateus capítulo 10, versículo 26. Disse Jesus a seus apóstolos naquele tempo: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que significa isso? E para Deus não tem segredo, não. Exatamente isso. Para Deus, Deus vê tudo. Para Deus é tudo. Deus, como eu disse, Deus vai sabe tudo. Deus vai nos julgar por todas as nossas obras. Está aqui. Sejam boas ou más. Uma hora nós estaremos diante do juízo de Deus. Entende? Seja particular ou seja no juízo final, para todo mundo. Pode ser um grãozinho de mostarda que você esconder lá no fundo. Não tem como, você não esconde nada de Deus. Deus vê tudo que você faz a todo tempo. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Deus, como diz o Evangelho mais à frente, até o pardal, os pardais que caem no chão, não cai no chão sem que Deus dê o seu aval. Não cai no chão sem que Deus perceba. É ruim, hein? Entende? E nós valemos muito mais que muitos pardais, como fala o Evangelho mais adiante. Nada foge aos olhos de Jesus. Nada. Então, a gente pode pensar, tem aquele pecado que eu cometo, que ninguém vê, ninguém sabe, só eu. Sabe? Pode fazer, pode pecar debaixo da sua cama que ele vai ver. Então, aquele pecado que ninguém vê, ninguém sabe, só eu, né? Aquele pecado, todo mundo vê aquele pecado, porque aquele pecado, ele se manifesta em você através dos seus atos, das suas atitudes, entende? Por mais que a pessoa não saiba que aquele pecado em si, aquele pecado se manifesta em você, porque você vive em função daquele pecado, entende? O pecado que a gente acha que ninguém vê, que ninguém sabe, é o que mais afeta a gente. Ele tem que entender. Verdade. Entende? Esse é o que mais afeta. Por isso, Deus diz: nada há de escondido que não seja conhecido, nada há de encoberto que não venha a ser revelado. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Jesus está falando da palavra de Deus, do Evangelho, da salvação, do que ele fala no pé do nosso ouvido. Entende? Das inspirações que vêm do Espírito Santo. Fala isso, fala aquilo, entendeu? Das inspirações que vêm do Espírito Santo. Quando a gente está pregando, está lendo a palavra, está meditando, entende? Proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O que significa isso? Você entende essa passagem? Alguma coisa? O pecado? O pecado, ele mata tudo. Ele mata o corpo, ele mata a alma. Ele destrói tudo. Entendo. É isso mesmo. O pecado mata o corpo, exatamente. Mata a alma, mata tudo. Verdade. Muito bem. Então, mas o que fala aqui nessa passagem a respeito tem a ver com Jeremias. A liturgia ela sempre tem a ver com a primeira leitura, com a segunda, com o Evangelho, com o Salmo. Nada é aleatório. Toda liturgia é entrelaçada, é unida, entende? Isso nos leva à primeira leitura, a perseguição a Jeremias, entende? Jeremias proclamava sobre o telhado. Proclamar sobre o telhado quer dizer falar para todo mundo ouvir, entende? Isso é proclamar sobre o telhado. Falar para todo mundo ouvir, que todo mundo ouça a palavra de Deus. Que todo mundo entenda a vontade de Deus, entende? Entendi. Isso é falar sobre o telhado. E o que eu vos digo na escuridão, proclamai sobre o telhado, ó. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, os mártires, os santos mártires da nossa igreja católica apostólica romana, muitos deles foram mortos por causa de Jesus Cristo. Entende? Porque pregavam, eles falavam... Muitos deles... Pregavam Jesus Cristo, pregavam direto. Por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Por causa da perseguição contra Deus, contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo. E a palavra de Deus, essas pessoas aí ateus, essas pessoas irritam, né? As pessoas às vezes não querem escutar a palavra de Deus. Ainda mais pessoas que não são de oração, que não são de Deus. As pessoas que não são de Deus não gostam de ouvir a palavra de Deus. Sim. Que alguém pregue a palavra de Deus. Sim, exatamente isso. Isso já causa uma irritação, já causa uma
Desconforto. Uma ira é uma ira. Desconforto. Um desconforto. Sim. Entendeu? Exatamente. Por isso que Jeremias era tão perseguido assim. Por isso assim. que Jeremias era perseguido. Porque Jeremias pregava a palavra do Senhor e Jeremias falava a verdade, mas ele não acreditava. Não acreditava. Entendeu? Entendeu? Então, não devemos temer aquele que mata o nosso corpo. Ou seja, os santos mártires, todos eles morreram por causa de Jesus Cristo. Eu disse muito, mas todos eles morreram por causa de Jesus Cristo. Por causa da palavra de Deus, do evangelho, da salvação. Entende? E com isso, os mártires, por que os mártires não tiveram medo de morrer? Os mártires não tiveram medo de morrer? É. Eles estavam com Jesus, estavam estavam pregando para Jesus. Os mártires não tinham medo da morte porque eles entendiam que isso aqui tudo é passageiro. Isso aqui tudo é ilusão. Entende? Essa vida aqui não vale a pena nada nesse mundo. Por isso que eles pregaram. A única coisa que vale a pena é o reino dos céus. Porque o reino dos céus é eterno. O reino dos céus não tem fim. Entende? A glória do reino dos céus, essa é a que eu quero. Não a glória desse mundo. Não as vanglórias desse mundo, as falsas ilusões, os falsos prazeres, as falsas coisas que atraem nesse mundo, que atraem e levam à morte. A única coisa que importa é o reino dos céus. E os santos, os mártires, tinham isso muito gravado no coração e na mente. A única coisa que importa é o reino dos céus. Porque quando eles entendiam que era o reino dos céus, por isso que eles abandonavam tudo, sabe? Largavam tudo nesse mundo, tudo. E só queriam Deus, só queriam as coisas de Deus. Porque eles entendiam que o reino dos céus é eterno, e esse mundo é perecível. Esse mundo tem um prazo de validade e já está acabando, já está no final. O fim dos tempos começou há 2000 anos atrás. Quando Jesus Cristo, quando Deus desceu do céu, se encarnou e morreu por nós na cruz. Aquilo é o início do fim dos tempos. Já tem 2000 anos atrás, o fim dos tempos começou. E pode terminar a qualquer momento. Pode terminar hoje, pode terminar amanhã, pode terminar daqui a um minuto. Não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar. Quando nosso Senhor, nosso Salvador vai voltar na glória com seus anjos e santos. Vai voltar como ladrão, que nem fala a palavra. Um ladrão não avisa quando vem assaltar, não é? Ladrão vem e assalta. Se nós soubéssemos quando vai vir um ladrão, nós íamos nos preparar, íamos fechar nossa casa, íamos pegar nossas armas e combater, né? Entende? E Jesus Cristo vai vir como um ladrão. Ele não vai avisar quando vai chegar. Que nenhum ladrão não avisa. Por isso nós devemos estar preparados. Como se Jesus Cristo fosse voltar a qualquer momento. Como se fosse voltar daqui a um minuto. Nós devemos estar preparados. Entende? Estou lembrando da homilia do padre Mário Sartori. Engraçado. Ó, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ele está falando, né? Imaginando Jesus Cristo falando isso para os apóstolos naquele momento, né? Falando, olha, Pedro, tenha medo não. O máximo que esse Império Romano vai fazer é te crucificar de cabeça para baixo. Isso aí não é nada não. Ó, Tiago, fica tranquilo. O máximo que vão fazer, ó, rapar sua cabeça fora. Tá tranquilo. Isso aí não é nada. Não. Os apóstolos tão carnais, né? Tão mundanos ainda, né? Depois que veio o Espírito Santo do Pentecostes, que eles entenderam realmente o que Jesus estava falando, né? Mas naquela época, quando Jesus estava encarnado aqui ainda, né, na missão, na paixão, eles eram muito mundanos ainda, os apóstolos, entendeu? Muito carnais ainda. Não entendiam, não tinham conhecimento pleno ainda do reino de Deus. Entende? Esse conhecimento pleno do reino de Deus veio em Pentecostes, quando a efusão do Espírito Santo desceu sobre eles e eles não tinham mais medo de nada. Nada de ninguém. Proclamavam a palavra e falavam e perseguiram, e eram perseguidos e não paravam e proclamavam e não tinham medo de nada. Porque o Espírito Santo, não é que o Espírito Santo faz a gente inconsequente, não. É porque o Espírito Santo faz a gente prudente. Por exemplo, prudente e corajosos em Deus, na palavra de Deus, no Evangelho da salvação. Entende? Encoraja mesmo, o Espírito Santo ele encoraja, ele te dá força. É por isso que as pessoas têm força para tudo que ele que dá. Sem o Espírito Santo você não é nada. Entende? Então, não importa o que façam com a gente aqui na Terra, nesse mundo, não importa. Não importa. Ninguém, nem nesse mundo, nem no inferno, nem nos céus, nem em qualquer outro lugar, nem anjo, nem potestade nenhuma, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo. Ou seja, ninguém, nem nada, nem no céu, nem na terra, nem nos infernos, pode fazer a gente pecar.
contra Deus? Só nós mesmos. Só nossas más inclinações, nossas más vontades, nossos maus desejos, nossas más paixões, nossos erros, nossos vícios. Só nós que podemos nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode fazer a gente pecar contra Deus. Entende isso? Me chamaram para caminhar na vida contigo. Me puseram Decidi para sempre. Você perdeu o ritmo também. Me chamaram para... Calma, deixa eu cantar. Depois você canta junto, porque senão você vai perder o ritmo. Você canta errado. Vai lá. Me chamaram para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseram uma faca no... Não, que faca o quê? Que faca o quê? Uma flecha Me puseram no peito, uma flecha no peito e uma brasa... Não, uma brasa no peito e uma flecha na alma. Uma brasa. Me puseram uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Tá bom, ótimo, tá ótimo, porque senão vai... Já tá chegando uma hora. Acabou. Tá ótimo. Maravilhoso, ficou lindo. Acabou. Eu amo essa música. Eu também gosto, mas tá acabando. Tá quase uma hora de vídeo já, entendeu? Porque não tem muito espaço, não. Vamos finalizar. Você fala muito. Você canta muito. Me abre a minha boca. Vamos finalizar. Ai. Vamos finalizar agora. Olha, conta a voz, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Ele conta, minha mãe falava isso. Como diz, não se vendem 2 pardais por algumas moedinhas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Nem pardal, nem nada. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Nada nesse mundo. Porque Deus é o Senhor de tudo, Deus é Rei de tudo. Deus vê tudo, Deus observa tudo. Nada acontece nesse mundo que Deus não saiba. Nada foge aos olhos de Deus. Entendeu? E quanto a nós, até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Isso mostra o cuidado, o amor que Deus tem por nós. Os cabelos, os fios da nossa cabeça estão todos contados. Entendeu? Por isso, não tenhas medo. Vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que significa isso? Se nós nos envergonharmos do nosso Senhor Jesus Cristo, se nós nos envergonharmos da palavra de Deus, do evangelho da salvação, e não proclamarmos, não só em pregações, em homilias, em os padres, né? Não só em pregações, em meditações, então a gente não proclamar com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, entendeu? Deus vai se envergonhar de nós também. Quando nós estivermos diante do juízo particular de Deus. Entende? Vamos proclamar. Mas você tem faculdade, sabe o que eu estava pensando? Quando voltar ao normal, a gente podia voltar para o grupo de oração. Mas por causa da faculdade você não vai poder. Não, exatamente. Então, isso significa, quem se declarar por mim diante dos homens, ou seja, você tem que gritar, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou de Jesus Cristo. Por isso, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Entende? Eu sou de Jesus Cristo. Por isso, eu sou de Jesus Cristo. Tem que proclamar isso. Eu sou de Jesus Cristo. Aos telhados. E nada vai me tirar do Tem que proclamar isso em todo lugar que você convive, todo lugar que você vive, que você frequenta. Ou seja, na faculdade, no trabalho, em todo lugar. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver que você é de Jesus Cristo. Entende? Tem que enxergar em você Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que eu não cometo esse pecado. Por isso que eu não cometo aquele outro pecado. Eu sou de Jesus. Entende? Não tem uma música Eu Sou de Jesus? Não lembro. Tem sim, só que eu não lembro. Entende? Isso é se declarar a favor. Isso é se declarar por Jesus Cristo diante dos homens. Isso é se declarar. Você viver uma vida coerente com o que você prega.
Isso é se declarar por Jesus Cristo. Não é só você falar, eu sou de Jesus e viver uma vida completamente errada, mundana. Entende? Gente, eu sabia de uma Porque Jesus coisa, fala também. Jesus. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Acho que o evangelho é mais pra frente. Entende? Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus. Mas sim quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem faz a vontade de Deus entrará no reino dos céus. Não quem diz Senhor, Senhor. Não quem diz eu sou de Jesus Cristo. Porque falar até papagaio fala, né? A gente não tem que falar só com a boca, tem que falar com o coração. Tem que falar com nossas atitudes, com nossos gestos, com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida. Senhor, Senhor, meu Deus, não adianta que não vai entrar não. Se não fizer a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Deus, não andar direitinho, não entra não. Por isso temos que meditar, temos que clamar, temos que pedir a sabedoria e o discernimento, o dom do entendimento, da sabedoria, do discernimento para Deus, para nós fazermos a vontade de Deus todo dia. Para nós buscarmos a vontade de Deus. Verdade. Entende? Senhor, qual é a tua santa e justa vontade para a minha vida? Entende? Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de ti. Afasta, retira do meu coração, da minha mente, tudo que possa me afastar de ti. Entende? Eu quero fazer a tua vontade em minha vida. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade em minha vida. Pode falar. Todo mundo tem que arrumar um tempo para Deus. Todo mundo tem que arrumar um tempo. Sim, tem que ter tempo para Deus. Entendeu? Porque se você não tiver um tempo para Deus, sua vida está errada. Entendeu? Não importa, eu não tô. Olha, é impossível. Todo mundo tem que arrumar pelo menos uns 10 minutos já tá bom. É impossível, cara, é impossível. Entendeu? Uns 10 minutos por dia É impossível uma pessoa dizer que não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir na missa e dizer que a vida tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho, não tem nenhum problema. Cara, então, é o que eu digo, mundanismo, sabe? As pessoas estão enraizadas no mundo já que não percebe. Eu sou de Jesus, não percebe como ela precisa de Deus. Eu sou de Jesus. Não percebe que sem Deus ela não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Entende? Sem Deus nós não somos nada. Nada, nada, nada. Aquele, porém, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Olha a preciosidade desse evangelho. O que ele está falando? A pessoa que se declarar para ele, entendeu? A pessoa que se declarar para ele todos os dias, falar Jesus, eu te amo. Não é só falar Jesus, eu te amo. Falar, deixa eu falar, entendeu? Todo dia proclamar a sua palavra. Não é só proclamar a palavra de Deus. Então vai, dá seguimento aí. É viver. Porque não adianta você proclamar, você pregar, fazer uma pregação linda, maravilhosa, se sua vida não está de acordo, se você não vive aquilo. A maior testemunho que você pode dar é a sua vida. Entende? Isso é se proclamar diante de Deus, se declarar a favor de Jesus Cristo, vivendo. Sim, proclamar também a palavra é importante, mas principalmente vivendo. Vivendo a radicalidade do Evangelho. E se declarar, olha, Jesus disse que Ele vai se declarar em nosso favor diante do Pai. Imagina, Jesus Cristo, o nosso juízo particular, se declarando a nosso favor diante do Pai, diante de Deus Pai, falando, não, meu Pai, Ele é meu, entendeu? Ele é meu e eu sou dele, entende? Se declarar a nosso favor diante do Pai, interceder por nós, no nosso juízo particular. Se nós queremos ter Jesus Cristo intercedendo por nós, advogando por nós, diante de Deus, nosso juízo particular, nós temos que nos declarar por Deus aqui na terra. Porque eu já disse, quando nós morrermos, aí não vai dar para fazer mais nada. Quando Deus vier na sua glória, aí não vou poder fazer mais nada. Aí já vai ser tarde demais. O tempo favorável é hoje. O tempo favorável é agora. A hora é essa. Entendeu? A hora é essa porque nós estamos passando por uma pandemia. Já está vindo aí já agora o ataque dos gafanhotos. Entendeu? Daqui a pouco já aparece outra coisa. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Imagina a vergonha. Imagina a vergonha. Você morre diante do juízo particular de Deus e Jesus Cristo, nega. Você fala que é de Jesus Cristo, você fala que é de Deus, e o próprio Jesus Cristo vira para você e nega. E fala, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Nossa, aí...
Imagina triste. a dor, imagina a dor. Nós que nos achamos tão justos, tão santos, nós que nos achamos tão salvos, Jesus Cristo virá para nós e dizer: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Olha a tristeza, olha a dor no coração. Faz comigo Imagina. não, Jesus, pelo amor de Deus, Senhor. Por isso nós temos que entender a palavra, temos que viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Entende? E a maior forma de viver a palavra de Deus é através do amor. Do amor a Deus, mas também do amor através dos nossos irmãos, nosso próximo. Porque Jesus nos disse, você canta pra caraca, hein? Porque o Senhor Tá cantando errado ainda. Deus é o meu Deus. Ficou lindo, mas tá cantando errado. Vai ficar 2 horas o vídeo. Tá bom. Só você que fala, bora. Olha, então, aqui. Bora eu, Totão. Esqueci agora o que eu ia falar, você me atrapalhou meu raciocínio. Não esqueci não. Sobre o pecado, sobre o que Deus não quer conhecer a gente quando a gente peca. Né? Não é que Deus não quer conhecer a gente quando a gente peca. Meu Deus do céu, então você entendeu as coisas erradas. Deus quer que todos cheguem a conhecimento de Deus. Entendeu? Deus quer que todos se convertam, se voltem a Ele, se arrependam dos pecados e sejam salvos. Deus não rejeita ninguém. Deus é infinito amor, infinita misericórdia. Se você for ao encontro de Deus, Ele vai ao seu encontro. Você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 2 na sua direção. Então, não negar a Deus, não negar a Jesus é isso. Ser um testemunho vivo de Jesus Cristo. Um testemunho vivo. Falar de Jesus. Pensar em Jesus, viver, respirar Jesus. Entende? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É isso mesmo que você tá Se seu coração estiver cheio de Deus, cheio de Jesus Cristo, sua boca vai falar de Jesus Cristo. Sua boca vai falar de Deus. Entende? Então é isso. Temos que proclamar e nos declarar por Jesus Cristo diante dos homens. Porque assim, o próprio Jesus Cristo vai advogar em nossa causa diante de Deus Pai, que está no céu, no nosso juízo particular. Assim seja, amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.